de Floripa. Estou aqui falando de Floripa pelo Social Good Brasil. Os webinars fazem parte de um novo projeto do Social Good, que se chama Agente Social Good, e pretende ser uma escola aberta e criativa para engajamento social na prática. O Social Good é uma organização que trabalha com a missão de inspirar, conectar e apoiar indivíduos e organizações que usam a tecnologia para melhorar o mundo, né? Fazer o nosso mundo um lugar melhor. Como alguns projetos que o Social Good tem, nós temos o Laboratório de Ideias, que é o Social Good Brasil Lab. Nesse laboratório, os inovadores sociais podem trazer suas ideias para tirá-las do papel, através de várias metodologias. Eles, em 4 meses, conseguem colocar o seu negócio para rodar. Além disso, a gente tem um seminário, um dos maiores de inovação social, e ele, esse ano, já tem data marcada, vai ser no dia 12 e 13 de novembro, aqui em Floripa. As inscrições estão abertas, mas as vagas são limitadas. Então, corre, se inscrevam, ou no site do Social Good, que é socialgoodbrasil.org.br, ou procura pelo Facebook, Social Good Brasil, e lá tem os caminhos de como se inscrever. Quem não puder estar em Floripa nessa data, mas quer poder assistir, também vai ser todo transmitido ao vivo, online, mas daí também precisa se inscrever. Então, vai lá, corre, faz sua inscrição. Além desses 2 projetos que eu citei, a gente tem também um documentário lindo que foi feito no ano passado, chamado Conectados Transformamos. Ele está no nosso canal do YouTube, então vai lá, assiste. E nesse ano está em fase de produção um novo documentário que vai sair em 2016. Nesse novo projeto, da qual até eu sou a coordenadora, o Agente Social Good, a gente traz os webinars semanais para poder inspirar as pessoas e trazer muito conteúdo relevante de especialistas e referências, né, os realizadores aí que estão fazendo muita coisa legal acontecer. E hoje a gente convidou uma dupla incrível, inspiradora, que tem, né, criou uma iniciativa chamada Moporã. Eu vou deixar para eles explicarem melhor o que é isso. Mas a proposta deles vem totalmente de encontro com o objetivo do Agente Social Good, que é fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho, o seu propósito de vida e consigam empreender em algo que os deixem felizes, realizados e que de quebra possam ainda deixar o nosso mundo um lugar bem melhor para se viver. Então, eu vou chamar o Bruno e a Lari para poder falar sobre a experiência deles, a trajetória, como foi, as dificuldades, o que eles fazem hoje. E vou pedir para o pessoal deixar as perguntas aqui embaixo, que ao final eu volto para fazer as perguntas para o casal, tá bom? Oi, Lari. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, tudo Boa bom? noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Muito felizes de estar aqui, essa parceria com o Social Good. Para a gente é sempre uma alegria, né, poder conectar com iniciativas, com pessoas que trabalham para fazer essa transformação social, para fazer uma rede do bem, né, para a gente trabalhar a evolução. E para a gente é uma alegria estar começando essa parceria com o Social Good aqui em Floripa. Estamos em Floripa, né? Esse é o nosso estilo de vida nômade digital. Então, a gente veio da Bahia, agora estamos em Floripa, vamos passar uma temporada aqui. E aí é uma felicidade. Nós dois, né? Estamos lá, a Silvia também está em Floripa. É a primeira vez que a gente tem um hangout na mesma cidade com alguém, né? Verdade. Então, boa noite, pessoal. Então, contar um pouquinho, na verdade, antes da gente poder começar a contar um pouquinho da nossa trajetória, explicar o que é o Moporã, né? E talvez a gente possa começar a explicar pelo significado da palavra Moporã, né? Moporã, a gente escolheu essa palavra, não foi aleatoriamente. A gente escolheu pensando no que o Moporã representa, no propósito do Moporã. E Moporã, em Tupi-Guarani, significa tornar belo. E o nosso trabalho é justamente esse, ajudar as pessoas a se conectarem com a beleza única que cada um de nós temos, né? Muitas vezes a gente apaga por alguma razão ou não consegue encontrar, e o nosso trabalho é justamente esse. A reconexão e a expressão dessa beleza. E a gente é uma plataforma online, onde a gente tem uma série de conteúdos e produtos voltados para autoconhecimento, voltados para ajudar as pessoas nesse processo de
reconexão com a essência, de empoderamento, de reconexão e expressão, na verdade, daquilo que a pessoa tem de melhor, do potencial delas, né? Então, hoje a gente trabalha, a nossa plataforma hoje é toda online, até uma coisa que a gente tem muito em comum com o Social Good, que é essa questão das tecnologias, para a gente também trabalha com isso. Que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Nós somos nômades digitais, então a gente vive viajando e trabalha onde a gente estiver, usando a tecnologia aí a nosso favor e botando os conteúdos para as pessoas, enfim. Inclusive, a gente está com um programa agora, com inscrições abertas, que é o programa Crie Seu Caminho, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse programa aí para quem tiver interesse em trabalhar essa reconexão com propósito, superação dos medos, expressão do seu propósito, da sua potencialidade no mundo e acabar gerando inspiração. Porque o que a gente acredita é que a transformação que a gente quer ver no mundo, né, que muitas vezes a gente busca, ela começa na gente mesmo, né? Por mais que isso possa parecer, às vezes, um clichê, mas é verdade. A gente, olhando para dentro, fazendo a transformação interna, a consequência é a transformação externa, né, das nossas relações, a transformação da sociedade, enfim. Mas o primeiro trabalho é o trabalho interno. Porque se a gente não faz esse trabalho interno, a gente acaba fazendo uma projeção para o mundo dos nossos medos, né, das nossas sombras, e na verdade a gente só entra e contribui aí para o sistema que já existe. Então, é preciso acender essa luz interna, essa reconexão com a nossa intuição, com a nossa verdade, com o nosso potencial, né, de nascimento, e aí com essa energia acesa, a gente transborda, né, transborda para o mundo. Mas vamos falar um pouco de empreendedorismo, né, vamos falar um pouco de empreender. Foi isso que a gente foi convidado, a gente adora falar sobre o assunto, falar da nossa trajetória, né, e falar desse movimento do olhar para dentro para depois externalizar, né, que é o movimento que o empreendedor, que é o passo inicial de qualquer pessoa que vai fazer um empreendimento. E aí eu vou começar aqui falando de uma coisa muito óbvia, isso aí quando eu falar, assim, tudo bem, isso é bem óbvio, bem, enfim, não tem muito, mas poucas pessoas conseguem, de fato, trabalhar esse ponto que pode parecer bastante óbvio, e que ele é determinante para o sucesso de qualquer empreendimento. Eu acho que mais do que trabalhar, é trabalhar de forma consciente. Assim, você pode até, o que a gente vai trazer aqui, não, mas ok, eu tenho noção, mas o quanto de fato você se aprofunda e se entrega para esse mergulho de fato, para você poder depois externalizar, né? É difícil você ver as pessoas de fato fazendo esse mergulho consciente. Então vamos lá. O conhecimento óbvio que eu falei que é o seguinte: a gente sempre, normalmente as pessoas começam a olhar para o empreendimento olhando o empreendimento em si, né? O que é, o produto, o logo, o mercado, clientes, essa coisa toda. Mas todo empreendimento, ele nasce de um empreendedor. Ele nasce ou de um conjunto de empreendedores. São pessoas, 2, 3, uma, não importa. Mas ela nasce da energia desses empreendedores. Então, o ponto de partida para qualquer empreendimento, pode ser uma empresa social, qualquer empresa, enfim, nasce de um profundo entendimento de quem são esses empreendedores e uma clareza, uma consciência do que esses empreendedores desejam colocar no mundo, né? O que eles querem, qual que é a visão de longo prazo, qual o propósito e como eles vão fazer isso. Você vai falar assim, poxa, isso é muito óbvio, claro, todo empreendimento nasce de pessoas, mas se você reparar, toda pessoa que fala assim, vou abrir um negócio, qual a primeira pergunta que vem? O que você vai vender? Ou, qual que é o produto? Ou, nossa, que mercado que você vai pegar? E essa pergunta, ela não é a primeira. Ela não é a primeira, ela não pode ser a primeira. De longe não pode ser a primeira. E às vezes até a motivação, eu vou abrir um negócio porque eu quero ganhar dinheiro, ou porque eu quero autonomia, ou, enfim, coisas que a pessoa, ela não, tá muito superficial o porquê de tudo isso, né? Então, o ponto de partida, e aí você assim, eu quero empreender. Então, beleza, como é que eu vou escrever um business plan, um plano de negócios? E o que a gente fala assim, você vai chegar no plano de negócios, mas vamos trabalhar você antes, vamos trabalhar quem é você, quais são seus talentos, quais são seus valores, qual que é a sua visão de longo prazo, qual que é o seu propósito de vida. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é um que a Lari falou aqui muito bem, que é, por exemplo, às vezes eu vou empreender porque, sei lá, eu quero ganhar dinheiro, né, vamos dizer.
E aí acontece um fenômeno muito interessante de observar, que é os empreendedores que ficam presos ao sucesso. Escravos do próprio empreendimento. Isso é muito interessante. E não são poucos. Não são poucos, inclusive, que a gente já vê casos por aí, que a gente conhece, a gente sabe que a pessoa se tornou escrava daquilo que ela mesma empreendeu. Por que acontece isso? Porque as motivações que levaram, né, a pessoa a criar aquele empreendimento era, por exemplo, ficar rico. Então, ela pensou que, então qual que é o produto, qual que é o mercado, como é que eu vou fazer para, esse negócio tá tudo ótimo, isso é importante, eu não estou falando que não é. Mas essa motivação inicial, às vezes, leva a pessoa, quando ela atinge o sucesso, quando o empreendimento chega lá, fica sustentável, já tem clientes, começa a gerar receita, e o cara se sente satisfeito, atinge a satisfação material, ele começa a olhar, legal, mas e agora? O que vem depois? E aí, às vezes, ele olha e fala assim, cara, eu tô fazendo um negócio que eu não gosto tanto, assim, começam a vir as questões mais profundas, né? O que eu vim fazer aqui? E aí, quando ele vê, ele criou um empreendimento, uma coisa, e ele não consegue mais sair dali, né? Ele fica preso àquele empreendimento e ele começa a procurar, puxa, mas isso aqui já não é exatamente a minha expressão, a expressão do meu propósito. A questão da autonomia aparece muito, né? As pessoas que querem empreender porque querem ser autônomas, não querem trabalhar em corporações, não querem fazer seus próprios horários, querem ter suas próprias regras, mas a autonomia também é um ponto apenas que vem, ok, você tem autonomia, mas você não fez essa reconexão profunda para, de fato, você liberar a energia que você precisa, para você estar sempre sentindo prazer, sempre percebendo o significado naquilo que você faz. Né? E aí o segundo elemento, né, que acho que é o mais importante, para empreender, para você criar um negócio próprio, para você criar, né, um empreendimento, um negócio, requer muita energia. Porque você vai entrar em um ambiente em que você tem uma direção, você quer fazer uma coisa, mas é uma complexidade bastante grande e com fatores que você não controla. Então, você tem uma montanha-russa emocional, tem coisas que vão dar certo, coisas que vão dar errado, e você vai precisar de muita energia e muita clareza, muito centramento, né? Muita clareza interna para saber que aquelas dificuldades elas vão acontecer e você está preparado, está fortalecido, porque você sabe quem você é, aonde você quer ir, né? Quais são os seus recursos, os seus talentos, as suas competências, está tudo muito claro para você. Então, essa energia, ela te dá muita força para sustentar as tempestades, para que você tenha essa energia à sua disposição, porque, e eu te falo, quando você acessa essa energia, é inesgotável, uma fonte de energia que não tem fim, né? A gente no Moporã passou por muitos altos e baixos até a gente conseguir estabilizar. Até a questão de quando você está fazendo essa transição, e muitas pessoas acabam passando por isso, que é fazer uma transição de jornada dupla, né? Às vezes você ainda está né, um pé aqui, um pé ali, está criando o seu empreendimento, mas muitas vezes ainda tem um outro trabalho, e muitos empreendedores acabam começando dessa forma, porque, né, aquela coisa de você colocar a mão na piscina antes de pular, né, não fazer um salto de uma vez, a questão da segurança. E aí, no final de semana, é à noite, você precisa estar conectado muito forte com essa energia de materialização, porque é uma jornada difícil, né? Uma jornada, assim, difícil no sentido de que você vai exige energia, né? E às vezes você vai ter que dividir essa energia com outras coisas ainda. Então, quando você está conectado com esse propósito, e aquele empreendimento, de fato, ele é o reflexo, a materialização, é o que o Bruno falou. Então, né? Quando a gente, por exemplo, né, o Moporã, grande motivação, a gente vai falar um pouco mais em detalhes, mas uma grande motivação nossa, que está na raiz, na origem do Moporã, na alma da empresa, né, é a democratização do autoconhecimento. Fazer com que o autoconhecimento chegue ao maior número de pessoas. Ferramentas sérias. Como possam chegar às pessoas. Possam chegar às pessoas para que elas possam ter os recursos internos para poder materializar os seus sonhos, enfim, buscar essa felicidade na vida. A gente tem uma frase do poeta Rumi que a gente usa muito, inclusive no nosso próprio site e tudo mais, que não é do poeta Rumi, isso é nossa mesmo, né? O mundo melhor é o resultado de transformações individuais que transformam o todo. E é de fato nisso que a gente acredita. É nisso que a gente acredita. Quando a pessoa está conectada, ela está ciente, ela está
na potência ali dos seus talentos, dos seus dons, e ela usa aquilo de forma a contribuir, né, de materializar o seu próprio propósito, é ali que ela vai mudar o mundo, porque ali ela tá tão, né, ela tá tão inspiradora que ela começa a fazer uma transformação na rede de pessoas que ela faz parte, ali no ambiente social que ela faz parte. Então a gente acredita de verdade que um mundo melhor é resultado de transformações individuais, onde a pessoa é o seu melhor, e ela acaba influenciando as pessoas em sua volta. Isso mesmo. E aí, então, agora a gente vai passar rapidamente aí para vocês um pouco do modelo que nós usamos, para criar o Moporã, inclusive, e que nós ensinamos, que faz parte aí do nosso conjunto de conhecimento que nós ensinamos, que nós usamos para criar o Moporã, e que virou um modelo com alguns passos para você chegar ao plano de negócios, tá? Então, depois que você passa por esses passos, você está preparado para aí sim seguir, montar um plano de negócios, e aí você tem uma série de metodologias e ferramentas aí que as prateleiras das livrarias, da internet, está cheio de bibliografia para você fazer gestão de negócio, empreendimento. A gente não vai chegar lá. É o que tem antes, esse trabalho do empreendedor. E o primeiro passo é materializar mesmo, de forma a escrever mesmo. Qual que é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? E para fazer isso, a gente tem que investigar 3 elementos. Existem 3 elementos fundamentais para que você possa entender o seu propósito. O primeiro deles é quais são os seus valores, seu conjunto de valores. Você sabe dizer qual que é o seu valor número 1? Escrever, falar a palavra, o meu valor número 1 é esse. Por que isso é importante? Todas as decisões que você for tomar, das menores às maiores, elas são direcionadas de forma consciente ou inconsciente pelo seu conjunto de valores. Então, é bom que você saiba conscientemente qual é o seu conjunto de valores para que você possa tomar as decisões que estão alinhadas a esses valores. Porque quando a gente toma decisões que não estão alinhadas, nós sentimos um sentimento de desintegração. Desconforto, né? De desconforto. Aquela coisa assim, putz, eu sinto que o que eu estou fazendo não está certo, né? Você tem uma sensação, mas você não sabe dizer porque você não tem consciente. Por que na verdade aquilo está te incomodando tanto, aquela decisão que você tomou? Porque você, de alguma forma, você está inconsciente dos seus valores, você tomou uma decisão que fere, provavelmente um ou mais, desse grupo de valores que orienta as suas decisões. E aí vem esse sentimento de desintegração de si mesmo. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe nem dizer o que é. E isso vale tanto para você criar seu empreendimento, mas para você trabalhar, ou escolher, ou enfim, criar um relacionamento com uma empresa. Eu, por exemplo, eu já pedi demissão por desalinhamento de valores. E foi muito claro, eu já pedi demissão 2 vezes. Uma foi, eu não tinha consciência disso, e aí foi forçado, foi na dor. Quando eu trabalhava em bancos, eu não me sentia bem ali, não tinha um alinhamento com os valores daquela comunidade, sem julgamento nenhum. Então, aquela desconexão foi me consumindo. E num outro momento, uma outra oportunidade, já consciente dos meus valores, o trabalho era ótimo, o desafio era maravilhoso, mas eu não me sentia alinhado com os valores dos empreendedores daquela empresa. E aí, conscientemente, eu decidi sair do projeto, porque eu não estava conseguindo dar o meu melhor. Né? Eu não estava com uma energia inteira, eu tinha que fazer muitas concessões dos meus valores para poder estar ali, e isso estava me ferindo, tá? Então, o primeiro elemento são os valores. Para a identificação do propósito. O segundo elemento fundamental é você ter consciência e clareza e saber dar nome para os seus talentos, aquilo que você faz bem naturalmente, aquilo que flui naturalmente de você. Eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir entrar aqui em detalhes. Como fazer essa identificação, tem muitas formas de você conseguir identificar os seus talentos, mas uma dica que a gente pode dar para vocês é que, para vocês olharem com bastante atenção e de forma bem, olhar mesmo para a história de vida de cada um de vocês, porque com certeza todas as pistas que você precisa ter para identificar os talentos que você tem, né, que são seus e que talvez por mais que você não utilize esses talentos por pressão social, financeira, enfim, eles fazem parte de você, é olhar para a história de vida. É isso mesmo, tá tudo lá. Tá tudo lá. É um trabalho de autoinvestigação constante. Que é guiado, que pode ser guiado, pode ser feito com ferramentas adequadas. Faz o processo de
fazer essa guiança, mas a história de vida, ela tem as respostas. No final, todas as respostas estão dentro da gente. Estão dentro da gente. Então, os talentos são fundamentais. E por que os talentos são fundamentais? Porque eles te trazem prazer. Simplesmente por isso. Quando você está aplicando os seus talentos no seu dia a dia, na prática, você sente prazer. Prazer. E prazer é uma ótima alavanca para você continuar, mesmo quando vem as dificuldades. Porque as dificuldades vão aparecer, alguma mudança conjuntural, alguma coisa que era imprevisível, mas você está tendo prazer naquilo que você faz. Então você continua seguindo. E aí o terceiro elemento é a sua visão de longo prazo. É ter uma conexão mais profunda com o futuro, assim, né? Com essa projeção, com a visão de longo prazo. E aí, quando a gente junta esses 3 elementos, esses são os ingredientes, o quebra-cabeça, para você entender o seu propósito de vida, né? O que você quer fazer? Por que você está aqui? E aí você ativa uma fonte de energia inesgotável. Tem muita gente que pergunta pra gente sobre propósito, né? Que tem uma coisa de mistificação, né? Nessa palavra propósito. Se fosse uma coisa divina. Se fosse algo que cai do céu, assim, de repente eu me ilumino e agora eu tenho consciência do meu propósito. Não tem nada disso. E não é nada disso, assim. O propósito, ele é construído a partir da sua própria autoinvestigação. Sua própria história de vida. Da sua própria história. É esse processo de você se olhar de forma consciente e nomeando e juntando as pecinhas para que esse propósito ele comece a aparecer, ele comece a ter cara, ele comece a ter formato, e você, no próximo momento, que agora a gente vai explicar o que você faz, na verdade, com esse propósito. Mas então, é autoinvestigação, é você realmente se permitir fazer um mergulho para poder entrar em contato com ele, sabendo que ele é uma coisa que você vai lapidando, que você vai usando na sua vida de diversas formas. A gente já chega lá. E aí, falando de propósito, o meu propósito individual, o propósito do Bruno, é criar contexto para o florescimento de indivíduos e comunidades. Essa é a minha frase. Uma frase. É isso que me motiva intrinsecamente, é isso que me move. Eu gosto de criar contextos, no caso, educacionais, cursos, programas, vídeos, livros. Isso que a gente está fazendo agora. Isso é um contexto, nós estamos num contexto, nós estamos numa aula. Eu gosto de criar contextos para ajudar indivíduos e comunidades no seu florescimento. O que é o florescimento? É o desenvolvimento saudável, emocional, cognitivo, físico, enfim, é esse caminho evolutivo. É o que me move, é o que eu gosto de fazer todos os dias. Isso está claro para mim, está materializado, está escrito numa frase. Então, as decisões, se você chegar para mim e falar, né, vamos abrir um bar na praia, eu vou falar, não, cara, obrigado. Não tem a ver com o que eu tô a fim de fazer na minha vida. Eu acho muito legal abrir um bar na praia, mas não é para mim. Então você percebe como você começa a ter clareza e direcionamento de decisões importantes. E você começa a diminuir, assim, num certo sentido, as distrações do seu fazer. Do que não é o seu propósito. Porque não vai, a longo prazo, aquilo não vai gerar uma satisfação perene. É uma coisa que, no fundo, às vezes acaba gerando até frustração. E você não sabe nem por quê. Aquela coisa da insatisfação crônica, né? O que está faltando? Essa conexão. E aí, quer falar o seu... E o meu propósito, a frase de propósito, é impactar o maior número de pessoas positivamente. Então, olha só, quando junta criar contextos para ajudar os indivíduos no seu florescimento e gerar impacto... Para impactar o maior número de pessoas possível de forma positiva. Vocês percebem como a energia desses 2 empreendedores ela se materializa nesse empreendimento que é o Moporã, que é uma expressão dos propósitos individuais dos seus fundadores. Então, o Moporã, ele quer democratizar, popularizar, trazer o autoconhecimento para o maior número de pessoas. Então, a gente utiliza tecnologia para isso, que hoje, né, é o caminho mais poderoso para você ter uma abrangência, né, enfim, impactar o maior número de pessoas. Escala, né? Escala, a tecnologia, ela está muito conectada tanto com essa questão da democratização, porque a gente sabe que é onde a gente consegue atingir um número grande de pessoas, quanto também dos nossos próprios valores, né? A gente valoriza, por exemplo, muito a questão de viver experiências muito mais
ser do que ter certas coisas. Então, por exemplo, a gente hoje vive como nômade digital. E a gente escolheu viver dessa forma, e a gente escolheu que o Moporã tivesse esse formato online, justamente para a gente poder alinhar com a questão de chegar no maior número de pessoas possível, com a nossa vontade de estar por aí, viajar o mundo. A gente hoje está aqui em Floripa, amanhã a gente está em outro lugar, e a gente está sempre nessa busca por ferramentas e por mais técnicas, metodologias para a nossa própria evolução e para as pessoas que cruzam os nossos caminhos e que a gente ajuda, suporta e apoia os processos dela. Então, você veja que tudo que a gente construiu foi muito alinhado com aquilo que a gente valorizava, que a gente queria. Não tem nenhuma pontinha solta, né? A gente vai ser... E é óbvio que durante, na rotina, e aí você vai sentindo para onde você vai guiando as coisas. A gente já tomou tantas decisões que talvez foram difíceis de tomar, porque parecia ser o caminho mais fácil, mas estava totalmente desalinhado aos nossos valores. E aí você sai daquelas decisões, por exemplo, vou abrir, sei lá, vou inventar qualquer coisa. Vou uma pousada na praia. Vou abrir uma pousada ou vou abrir, sei lá, uma loja de calçados, porque calçado dá dinheiro. Ou, sei lá, o que tá bombando, eu não sei. Mas, enfim, porque não, você tá fazendo um negócio porque é uma expressão... Uma franquia. Uma franquia. Porque pode ser, por exemplo, depende da franquia, né? Pode até ser... Não, mas vou abrir uma franquia, sei lá, de uma rede... Porque dá dinheiro, porque o retorno é de tantos %. Legal, isso é consequência. Mas você vai ter que ficar todo dia lá, muitas horas por dia, talvez tenha que trabalhar de fim de semana, e se esse propósito, se essa energia não estiver fluindo para o seu negócio, se o seu negócio não for uma expressão desse seu propósito individual, vai se transformar num martírio em questão de tempo. E quando a gente fala cruz, né? Você vai carregar uma cruz. De negócio de impacto social, é muito claro que a gente vê um direcionamento já de valores muito forte para esse tipo de negócio, né? Existe um valor de fazer a diferença, existe um valor de impactar as pessoas, de transformação, enfim, que está muito conectado ao propósito, aos valores. E esse movimento, inclusive para quem quer empreender socialmente, que é importante estar muito consciente para a pessoa. Por que de tudo isso, né? Como é que esse valor está no seu negócio e em outras áreas da sua vida também, né? Porque os valores, eles estão... A gente não é Bruno profissional, Bruno pessoal, a gente é somos seres integrais. Então, tudo isso está conectado. Por isso que é tão importante saber. Essa energia que ela vai fluindo e vai, na verdade... crescendo, né? Vai de dentro para fora, para o seu negócio. O negócio é uma grande expressão. Para nós, o Moporã é uma grande expressão da nossa essência individual, né? Dos dois que a gente transforma em algo que impacta muitas pessoas. Hoje a gente já chegou num impacto direto aí de mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas impactadas direto, assim, que a gente consegue, sei lá, de alguma forma medir. Então, beleza. Então, a gente falou de propósito. E o propósito... Ele é o primeiro elemento, então vamos continuar os passos, né? A gente está falando de 3, então a gente falou dos primeiros 3 passos, né? Que são seus valores, talentos, visão de longo prazo, que geram o seu propósito. E agora vamos para a segunda parte, que é com o seu propósito, que é o propósito é a sua motivação para fazer, tá? O propósito representa isso, é a minha motivação para fazer o que eu quero fazer. Legal, agora eu preciso entender qual que é a minha capacidade para fazer o que eu estou motivado a fazer. Então, outro elemento muito importante, que são as suas competências. Tá? Que é diferente de talento. É diferente de talento. A gente não vai conseguir entrar aqui super no detalhe das diferenças, isso é um tema um pouco mais longo, mas, basicamente, as suas competências, elas são a junção dos seus talentos, aquilo que você naturalmente faz bem, que você desenvolveu ao longo da sua vida. Isso está ligado com formação neurológica, enfim, não vou entrar aqui no detalhe, a gente não vai ter tempo, com as habilidades, as técnicas, os conhecimentos que você aprendeu na sua vida, né? Então, quando você junta os dois, você tem as suas competências. Então, vou dar um exemplo bem rápido para isso ficar um pouco mais claro. Eu sei dirigir carros, né? Eu sei dirigir carro, aprendi essa técnica, eu dirijo carro, beleza, dirijo um carro legal. Mas eu nunca vou chegar a ser um Ayrton Senna. O Ayrton Senna também dirigia carro, ele também tinha essa habilidade, essa técnica de dirigir carro. Nós dois temos a mesma habilidade. Mas o Ayrton Senna tinha alguns talentos que eu não tenho, eu tenho outros. Como, por exemplo, a competitividade.
O Ayrton Senna, ele era um cara que a competitividade, o talento é algo que você coloca produtivamente. Então, a competitividade dele era produtiva. E com essa competitividade, ele conseguia ir além. Ele conseguia chegar a um nível para ser piloto de Fórmula 1. Eu não tenho nem um décimo da competitividade do Ayrton Senna. Então, eu não conseguiria ter competência para ser um piloto de Fórmula 1. Tá? Eu consigo dirigir carros normalmente, mas ter competência para ser um piloto de Fórmula 1 requer um pouco mais, uma coisa que o Ayrton Senna tinha. Ele tinha um talento da competitividade com a sua competência de direção. E aí, só trazendo para um contexto um pouco mais prático, que é do próprio Moporã, tanto eu quanto o Bruno, a gente vem de um histórico profissional de trabalhar com o desenvolvimento humano em empresas, né? Minha vida toda corporativa foi em recursos humanos, foi com treinamento, foi com desenvolvimento. E lá dentro eu aprendi uma série de habilidades que eu juntei com os meus talentos, que se transformaram em competências importantes para esse empreendimento, assim como o Bruno. E aí, você querer aprender competências, né, adquirir competências para você poder empreender algo é um caminho arriscado. Porque você tem que gastar uma energia para você poder adquirir certas habilidades, e essas habilidades junto com seus talentos transformarem em competências. Então, sempre quando a gente fala de empreendimento, é muito claro você saber o que você já traz de bagagem. Exatamente, qual que é a sua... E como que, de repente, você, junto com as pessoas, se for um empreendimento onde tem mais pessoas, vocês unam essas competências. Complementares. De forma complementar. Então, tem clareza, qual é o meu papel, qual é o papel dela. A Lari tem atividades que eu não chego perto, porque ela é competente naquilo. Assim como o Bruno. E aí a gente vai se complementando, né? Então, por exemplo, o programa Crie Seu Caminho, que a gente está, né, com inscrições abertas essa semana. Ele tem um dos elementos dele, usa muito as minhas competências. Eu tenho como talentos a visão sistêmica, muito forte. Isso é um talento meu. Talentos normalmente são coisas um pouco mais intangíveis. Assim. E juntando isso com competências, com habilidades que eu aprendi em desenvolvimento de pessoas e em gestão, essa visão sistêmica, a gente criou, então, uma estrutura, né, um programa com várias etapas que coloca isso em prática, né? Então, assim, essa visão sistêmica de trabalhar o ser integral, de trabalhar a transformação como um todo, é uma expressão de competências que eu desenvolvi, tá? Por exemplo, meu. E aí tem outras, né? A gente não vai entrar em todos os talentos e competências nossas e habilidades pra gente... Mas é importante ter essa consciência e consciência também de todas as parcerias que você traz para o seu empreendimento, porque isso tem que ser complementar, para você estar consciente para todas as pessoas, né? Então, esse é um ponto que é a competência, que é a capacidade para fazer. Então, a gente falou do propósito, que é a motivação, e a competência, que é a capacidade para fazer. Exatamente. Então, a gente tem os dois elementos do seu empreendimento. Motivação e a capacidade. Legal. Agora vem o terceiro elemento, que é o que a gente chama de fator social, que é a oportunidade que está ligado à relevância para fazer. Qualquer empreendimento, ele vai ter impacto em alguém, em algum indivíduo. Aí você fala assim, mas eu trabalho sozinho, eu sou web designer. Tá bom, alguém vai ver o seu site. Mas eu sou escritor, eu trabalho sozinho escrevendo. Tá bom, mas alguém vai ler o seu livro. Então, todo empreendimento, ele tem um impacto social. Quando eu falo impacto social, não estou falando de ONG, de negócio social. Eu estou falando no sentido de ter pessoas. Alguém vai ser impactado por aquilo que você está fazendo. Então, você tem que olhar, aí sim, a oportunidade social, a relevância para o mundo. Mas acho que não só social, assim, você falou que não tem a ver também com questão social. Também. Não, também. O social, no sentido social, se engloba dentro do social maior que a gente está trazendo de contexto. É que quando eu falo social, eu não quero que, às vezes, parece que, então é uma ONG, estão falando de ONG. Não é isso. Estamos falando de social no sentido de impactar seres humanos, não importa o modelo. Né? Então, assim, essa é a relevância. O que eu estou fazendo, qual o impacto que isso tem no mundo? Né? Isso é muito importante, para as pessoas. Qual o impacto? Qual a relevância? Ou se as pessoas precisam disso, de alguma forma, né? Acho que mais do que tudo, assim, no sentido da relevância, é a oportunidade mesmo, né? Tudo bem, o que adianta eu ter o propósito, a competência, mas aquilo não serve para nada. Exatamente. Né?
Então, aí entra a questão de você olhar, como você começa a fazer a externalização do empreendimento. É essa hora que você começa a olhar para entender como que aquilo se encaixa dentro do mundo que você vive. Exatamente, qual que é o impacto, né? Qual a escala. Então, a gente tem os 3 elementos, né? E desses 3 elementos, então, a minha motivação, que é o meu propósito, a capacidade, minhas capacidades, né, dos sócios, enfim, que são as competências, e a oportunidade, que é a relevância que isso tem para o mundo, surge o seu empreendimento, ou o seu trabalho, né, o seu empreendimento. E aí, você então começa a materializar isso em elementos do seu negócio. O seu propósito, o propósito dos sócios, dos fundadores, ele se transforma na missão daquela empresa. Então, por exemplo, a missão do Moporã é democratizar o autoconhecimento. No fundo, essa é a nossa métrica mais importante, né? É um negócio sustentável? Sim, tem que ser sustentável. Mas nosso direcionador maior é nós estamos trazendo conhecimento, autoconhecimento, sensibilizando as pessoas da importância do autoconhecimento para que elas sejam mais felizes, autônomas, empoderadas, responsáveis dos seus caminhos e consigam viver uma vida com prazer e significado. Se a gente estiver conseguindo fazer isso, a gente está feliz, a gente está bem. E o negócio, obviamente, que se sustenta, né, que é equilibrado nas suas várias dimensões. O segundo, as suas competências vão virar os seus produtos ou serviços. No fundo, é isso que vai acontecer. Vão virar os seus produtos e serviços. No nosso caso, eu e a Lari somos competentes em trabalhar desenvolvimento humano, treinamento, conteúdo. E é isso que a gente faz. A gente transforma em serviços. Né? E produtos. E produtos, né? Enfim, são produtos, né? Produtos de autoconhecimento. E o terceiro, a oportunidade, ela vira a sua estratégia. A estratégia, como que você vai fazer isso? Vai ser, no nosso caso, a gente decidiu por optar por uma estratégia online, porque está ligado com uma oportunidade de massificar, de trazer mais pessoas para esse empreendimento. Então, a gente, a partir dessa oportunidade que existe, de, enfim, as tecnologias disponíveis e tem a questão da própria oportunidade da gente... Aí também eu não vou conseguir entrar muito a fundo nisso, mas a gente tem... É super comprovado que a gente está entrando na era da realização, que a gente fala, né? Então, muito mais pessoas hoje já se sentem supridas de certos aspectos, por exemplo, como o aspecto de sobrevivência, de segurança financeira, enfim, e começam a entrar no movimento de buscar mais significado nas coisas que elas fazem. Isso tem toda uma teoria por trás, tal, que eu não vou entrar. E isso é um movimento que, muito provavelmente, se você tá, né, já deve ter visto falar de fazer o que ama. Isso não é... Isso é uma coisa muito recente, né? Porque a gente está entrando nessa área da realização de buscar esse propósito. Então, existe uma oportunidade da gente entrar com esse tipo de recurso, de ferramenta para ajudar as pessoas, porque a gente não foi ensinado a fazer isso, né? A gente não é ensinado a fazer essa autoinvestigação nem na escola, nem nas nossas casas. A gente aprende como funcionar, né? A gente não aprende a identificar nossas emoções, o que está acontecendo. É muito difícil a gente olhar para dentro, né? E aí chega nesse momento às vezes de incômodo, dor, a gente vai buscar uma ajuda nesse sentido. Então, a gente sabe que tem uma oportunidade de pessoas que estão nesse movimento de se olhar, de quererem se conhecer e de, né, quererem ferramentas que facilitem esse processo de autoinvestigação. Então, tem essa questão da oportunidade também, que fez todo sentido para o Moporã. É isso aí. E aí, com esses 3 elementos, você está pronto para seguir o business plan, para seguir para as partes técnicas, que aí são partes técnicas, de como você vai criar o seu negócio, gerenciar, administrar, enfim, você agora está pronto para materializar com as ferramentas de gestão, finanças, e marketing, e vendas, enfim, todas as ferramentas que estão aí disponíveis para você materializar o empreendimento. Mas percebe que o alicerce está muito bem, está muito sólido, está muito firme. Você sabe por que você está fazendo, você sabe quais são as capacidades para fazer e você tem clareza da oportunidade que existe para você gerar um impacto, né? Um impacto positivo. Então, com isso, você está pronto para criar o seu empreendimento. E isso também, só um segundinho, isso também, essa mesma descoberta, se você não quer empreender, mas você quer seguir numa carreira corporativa, funciona do mesmo jeito. Porque se você tem consciência do seu propósito, você vai buscar
empresas, corporações, grupos de pessoas que vivem, que estão expressando esse propósito, por exemplo, na missão da empresa. Né? A missão da empresa, qual que é a missão dessa empresa? É importante saber isso, né? Perguntar na entrevista de emprego, né? Legal, vocês estão aqui para fazer o quê, cara? Qual que é a fundação de vocês? Fugir daquele clichê, nós queremos ser uma empresa de classe mundial que vamos conquistar o planeta. Tá bom, isso é bonito pôr na parede. É bonito pôr na parede, mas de verdade, o que vocês estão querendo fazer aqui? Então é importante investigar isso. O segundo, você olha, legal, quais são os produtos e serviços que essa empresa faz? Vai alavancar, eu vou conseguir usar os meus talentos, as minhas competências bem aqui? Eu vou ser bem aproveitado no sentido de eu vou conseguir contribuir com o meu melhor? Ou eles fazem produtos e serviços que, enfim, não tem muito a ver com o que eu sei fazer, eu gosto de fazer, me dá prazer. E o terceiro elemento é a oportunidade. Qual o setor dessa empresa, né? Onde ela impacta? Qual o impacto social? Impacto, enfim, né, no social nesse sentido mais amplo que eu digo. Qual que é o impacto que essa empresa traz no mundo? É positivo? Tem uma oportunidade? Ou são modelos antigos que estão só se perpetuando e que não vão trazer nada de legal? Em termos de oportunidade, de estratégia de futuro, né, de visão de longo prazo, ou seja, conversa com a minha visão de longo prazo. Você pode olhar isso na sua empresa, você pode fazer essa análise, né? Você pode fazer trazer todos esses elementos de forma mais consciente. O que eu ia dizer é que a energia que a gente falou no começo, que você precisa ter para você poder fazer o empreendimento, ela vem disso. Mas ela vem disso quando você trabalha todos esses elementos de forma consciente. E aí, você tá muito claro para você todos esses elementos, essa energia você consegue liberar. E aí é a hora de externalizar isso, aí é o momento de plano de negócio, aí é começar realmente a pensar no empreendimento na prática mesmo. E esse modelo que a gente trouxe aqui para você, eles são algumas das coisas, né, algumas das etapas que a gente trabalha no programa Crie Seu Caminho, que a gente está abrindo inscrições agora. Não é especificamente voltado somente para empreendedores, mas sim para pessoas que buscam uma transformação na sua vida, uma mudança sustentável, uma mudança consciente, e esses elementos, eles estão presentes, né? Trabalhar valores, trabalhar talentos, trabalhar visão de longo prazo, história de vida, descobrir o seu, né, materializar o seu propósito, trabalhar o poder pessoal, as competências, até chegar em prototipagem. A gente usa muita ferramenta de design thinking para que você possa testar isso na prática. Então, esse modelo que a gente trouxe, que a gente usou para criar o Moporã, ele está embutido, né, no programa Crie Seu Caminho tem muito mais, mas ele está embutido lá no programa. Quem quiser conhecer, www.crieseucaminho.com, tem todas as informações do programa lá, direitinho, todos os módulos do que a gente trabalha, todos os elementos. Estamos com inscrições abertas, e até o dia 22. Até o dia 22, ou, enfim, depende das vagas, tem que fechar as vagas, vai saindo rápido, mas a gente está com inscrições abertas, e se você se interessar, conhece mais, a gente vai ficar super feliz em responder. Já tá formando uma turma muito boa. Internacional. Internacional! E pessoas... Essa é uma das coisas que a gente gosta muito da tecnologia online, da internet, do online. Então, a gente consegue impactar, por exemplo, a gente ficou muito feliz que a gente chegou na comunidade portuguesa. A gente ficou muito feliz, muitos portugueses fazendo o Crie Seu Caminho, e, cara, isso é muito legal, né, cruzar o Atlântico, e aí tem brasileiros nos Estados Unidos, na França, na Costa Rica, muita gente, muitos brasileiros aí espalhados pelo mundo, e isso só é possível a tecnologia. Por isso que essa parceria com o Social Good pra gente é tão bonita, é tão legal, a gente gosta, tá tão feliz de fazer, porque a gente acredita mesmo, né, rompe fronteiras, democratiza, traz acesso. Imagina pra gente fazer, mais rica. A gente fazer um hangout desse, sem tecnologia, a gente teria que fazer aqui numa sala em Florianópolis, e teria muito menos pessoas assistindo, né, que poderiam estar com a gente, tem toda a facilidade de não precisar se deslocar, né, os custos, enfim, faz todo sentido do mundo pra gente, né? É isso aí. E aí agora a gente tá super aberto a perguntas, que talvez que a Silvia tenha para fazer pra gente contar um pouquinho de, enfim, curiosidades, perguntas da nossa história. E tem um ponto... Oi, Silvia. Pode falar, pode concluir, depois eu venho com as perguntas. Vai lá, tô aqui aguardando, tranquilo.
Não, eu ia só falar um ponto, que é o seguinte, o empreender, ou você viver o seu propósito, não é uma coisa binária, assim, no sentido de uma coisa pontual. É um processo, é uma construção. E esse é um ponto que eu quero desmistificar sobre propósito de vida. As pessoas acham que propósito de vida, né? Veio uma luz divina, tive uma iluminação e agora eu sei o meu propósito. No fundo, o seu propósito de vida, ele vai mudando. Você vai reescrevendo essa frase que eu falei para vocês, que é minha, eu já reescrevi ela umas 20 vezes. Porque à medida que você vai se desenvolvendo, o seu propósito vai amadurecendo. É como um diamante. Você só vai lapidando. Mas uma vez que você tirou o diamante da rocha e ele tá bruto, esse trabalho de lapidar é um prazer. Né? Você vai só lapidando, deixando ele mais brilhante, mais bonito. Mas é preciso fazer esse primeiro movimento de tirar da rocha. Né? É legal, tô com ele aqui, agora eu vou lapidar. E aí é um processo diário. Pra vida. Pra vida. Você só vai melhorar, você só vai evoluir, só vai ficar melhor. Né? Então, o primeiro passo de tornar consciente, e é isso que a gente trabalha muito, é tornar consciente os elementos que te formam. Materializar, tirar, eles estão aqui ocultos, né? Estão escondidos, mas eles estão em você. Quais são os seus talentos? Eles estão aqui. Então, você pega os seus talentos, valores, seu propósito, traz aqui. Agora eu sei. Se você sabe, você consegue trabalhar. Você consegue tornar eles produtivos. Você consegue materializar na sua vida. Fazer escolhas onde você vai usá-los, né? Consciente, de forma consciente, faz toda a diferença. E aí, forma com que a gente leva a vida, ter isso de forma clara, né? E aí é ladeira acima. Pro resto da vida você vai ladeira acima. Mas vamos lá. A gente vai explicando aqui. Vamos lá, isso mesmo, é dar a luz, né? É poder acessar aquilo que a gente já tem e que às vezes está escondido. Bem dentro dessa proposta vem a primeira pergunta que diz o seguinte: vocês falam muito sobre a gente ouvir, né? As pessoas ouvirem o seu chamado. E para aquelas pessoas que acham que não têm ou que não escutam esse chamado, existe alguma coisa que eles possam fazer para poder acessar essa voz interior e poder ter clareza do que eles vieram fazer aqui? Muito boa pergunta. Existe sim. O que acontece nesses casos? Está ligado a um modelo que nós desenvolvemos aí, que são os 4 estágios do empoderamento. Todos nós nascemos com um potencial ilimitado, um potencial que está lá naquele bebezinho. Só que ao longo da nossa formação, ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos criando condicionamentos sociais. Parentais e sociais. Né? Basicamente, a gente até a idade aí até o final da nossa adolescência, a gente até o meio da adolescência, a gente é basicamente programação dos nossos próprios pais e programação social que a gente aprendeu o que é o certo e o que é errado. Você vai aprendendo a sobreviver. Eu tenho que sobreviver nesse mundo, materialmente, fisicamente. Eu tenho que buscar uma necessidade de pertencimento, de amor. Eu tenho que me sentir amado. E eu tenho que sentir que eu sou alguém, que eu sou um indivíduo. Eu sou reconhecido, né? Que é uma busca pela sua individualização, né? Pela uma autonomia. Então, a gente buscando a criança no seu desenvolvimento, ela vai buscando satisfazer essas necessidades de reconhecimento, de pertencimento, de sobrevivência, e vai criando uma série de crenças, né, que vão, de certa forma, moldando o mundo. Ela vai absorvendo uma série de coisas, as crenças limitantes, que nós chamamos. E a crença limitante, ela vem muito da necessidade não atendida, né? Essas 3 necessidades que o Bruno falou. Então, de sobrevivência, quando você tem uma crença limitante, de alguma necessidade que você não satisfez, você acredita que você não tem o suficiente, que quando você não tem reconhecimento, quando você não é amado, por alguma situação que você viveu, essa necessidade não foi atendida. E na cabeça da criança isso é pequeno, é mínimo, tá? É como ela experiencia a realidade dela. Você cria uma crença limitante quando essa necessidade não é atendida, de que você não é amado o suficiente. E quando você busca o reconhecimento, né, a autoestima, eu sou alguém, né, a criança busca isso muito com os pais, e quando ela não tem essa necessidade atendida, forma a crença de que ela não é o suficiente, ela não é boa o suficiente, ela não tem capacidade para fazer as coisas de forma suficiente. Então, de uma certa forma, nós vamos colocando uma série de programações em nós mesmos. Então, eu vou usar uma imagem para simplificar a explicação, até em função do tempo, eu vou usar
uma metáfora aqui para ficar mais claro. Imagina que você nasce pura luz, né? Você é um bebê ali puro, né? Você está ali com toda a sua potencialidade. E você vai, então, para sobreviver, enfim, como a gente falou, sobreviver, ser amado, você vai colocando uma série de programações de como isso funciona, que vão formando os seus medos. No fundo é isso. Você vai tendo que começar a criar medos, né? O que é possível, o que não é possível, né? E a gente vai criando, a frase que eu gosto de falar assim, você cria um aquário, né, dentro de um oceano e você decide viver dentro desse aquário, que são as suas programações baseadas no medo, na escassez, na falta. Então você vai criando na falta de capacidade, você vai criando. Então aqui é o meu mundinho aqui que eu tenho que me sustentar, né? O seu ego precisa sobreviver. E essa luz, vai apagando, vai ficando fraquinha, mas ela tá lá. Você tem essa brasa. Então, esse é o sentimento das pessoas, como a Silvia falou, pessoas que não sentem que tem esse propósito, é porque essa luz está bem fraquinha, são tantos medos, tantas programações, tantos nãos, tantos poréns, tantos mais, que essa luzinha de potencialidade, de abundância, ela fica apagada. Então, o que é preciso fazer? Fica soterrada por medos. Né? Ela fica soterrada. É preciso fazer 2 movimentos. Trabalhar, liberar esses medos, essa coraça que se formou, que vem de fora, né? Então, é trabalhando crenças limitantes, trabalhando as suas sombras, são técnicas, enfim, que a gente não dá para falar aqui, mas, enfim, trabalhando esses elementos, principalmente da sua formação, as suas existências. Então, você vai tirando essa coraça, esse soterramento, né, que a gente recebe, e você trabalha o fortalecimento dessa luz, né, para que ela volte a crescer. Que aí é o trabalho de valores, de talentos, de visão de longo prazo, de propósito, né, das suas competências, seu poder pessoal. E aí, então, você vai tirando e vai ampliando. Então, mais ou menos assim, o seu copo hoje, ele está cheio de água, você é um copo cheio de água, mas essa água, 80%, 90% não é sua. Então, esvazia o copo, e agora essa aguinha que ficou aqui, vamos fazer ela crescer para ocupar o copo inteiro. E aí, quando ocupa o copo inteiro, você começa a transbordar. E esse transbordar é exatamente o impacto, a influência, a inspiração que você leva no mundo. Então, a gente transborda a nossa essência. Resumindo, antes de você o sentir o chamado, ele começa a vir quando você começa a tirar esses medos, a liberação. Então, se você acha que você não tem um chamado, que eu não tenho esse propósito, é porque tem muita coisa para trabalhar nessa liberação. Né? E aí, quando você vai tirando, aquilo começa a aparecer, né? A luzinha começa a aparecer, e aí isso começa a ficar mais forte, e aí chega o momento de você trabalhar os recursos, a sua luz, aquilo que vai fazer você se fortalecer cada vez mais para atender esse chamado. Então, percebe que é um trabalho duplo, né? É um trabalho de fortalecimento interno e de cura, né? Ao mesmo tempo. É um diálogo. Então, é exatamente isso que a gente faz no Crescer o Caminho. É esse trabalho de cura e de fortalecimento, até que chega um momento em que você está tão energizado, você já está tão, que você tem que precisa fazer, você precisa externalizar, né, esse movimento, e aí você tem energia para fazer a expressão, seja no seu negócio, seja na sua profissão, não importa se você vai abrir um negócio ou se você vai se afiliar com outras pessoas, enfim, trabalhar numa empresa, ou se você vai ser funcionário público, não importa. Importa que você está tão motivado, tão pleno, que você quer transbordar. Você precisa transbordar. É quase que se você não conseguir fazer isso, implode, cara. Você não sustenta. A expressão, ao contrário da expressão, você fala isso, né? É a depressão, que é quando você não consegue expressar o potencial da sua alma. E aí você vai para um outro espaço de não expressão, né? O sentido da depressão, o sentido de não expressar aquilo que você tem de melhor. E esse é um lance muito interessante que quero até esclarecer ou desmistificar, que muitas pessoas acham que a gente criou o Moporã porque a gente estava insatisfeito com o mundo corporativo. E é exatamente o contrário. O Moporã foi o nosso movimento de transbordar. A gente estava trabalhando com desenvolvimento de pessoas, e a gente gosta muito do que a gente faz. Só que a gente começou a perceber que estava pequeno o aquário. A gente estava no aquário, né? A gente estava sentindo, sem juízo de valor ou crítica, mas a nossa percepção individual é que a gente podia mais, a gente podia transbordar, né? Então, assim, caramba, como é que a gente pode transbordar? Como é que a gente pode botar essa energia mais
forte no mundo, com mais autonomia, com independência, explorando toda a nossa criatividade, as nossas competências. Tipo assim, cara, vamos criar um negócio novo, vamos criar um negócio que expressa isso, né? E aí a gente começa a transbordar, né? Toda essa essência, toda essa força, toda essa motivação, as capacidades. E aí começa uma jornada, uma nova etapa desse processo de fortalecimento pessoal, né? Que é por isso que a gente fala, né? A transformação no mundo, ela vem primeiro do seu fortalecimento da transformação individual, porque você vai querer transbordar. Essa é a consequência. E esse transbordar é muito forte. Tem mais alguma pergunta aí, Silvia? Tem sim. Eu vou juntar duas perguntas em uma que surgiram, porque elas têm conexões. Uma fala o seguinte: o que vocês diriam para as pessoas que continuam se vitimizando e não se autorresponsabilizam pela vida que levam? E aí, junto com essa, quais são os padrões de comportamento ou crenças limitantes que impedem as pessoas de evoluir? Então, eu acho que a vitimização já é talvez uma crença limitante, então vou juntar as duas em uma só. O que vocês poderiam dizer para as pessoas que acabam, acho que, persistindo nas mesmas crenças, né, nos medos, e aí acabam não buscando a autorrealização? Muito boas perguntas. Boa. Vamos começar pela segunda, que aí a gente pode abrir um dicionário quais são as crenças limitantes, né, que as pessoas, que todos nós temos. Aí dá para abrir um dicionário. Mas, contudo, porém, né, entretanto, se a gente fizer um trabalho de investigando essa crença, né? Que a gente chama de iceberg, né? Você vai indo para a base do iceberg, vai entendendo de onde vem aquela crença até a base do iceberg. Ela é basicamente o que a gente falou. Basicamente, 3 necessidades não atendidas, né? Não tenho o suficiente, não sou amado o suficiente. O amado, você tem que entender no sentido mais amplo, né? Não é só o amor, ou um amor maternal, amor conjugal, é o reconhecimento no trabalho e tudo mais. Eu tô sempre buscando isso. Sabe aquela coisa de receber, eu faço um monte de coisa boa, ninguém me elogia, você está buscando amor, você está buscando reconhecimento. E eu não sou o suficiente, então eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, né? E tudo isso, no final, você percebe que ela vem da escassez, ela vem quando você busca fora, né? Sempre quando a gente fala de crenças que impedem a gente de prosperar, são crenças que estão baseadas na escassez. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não sou amado, eu nunca sou suficiente, né? E a vitimização, ela vem exatamente do mesmo lugar, de onde você busca fora tudo isso que você tá. Elas estão intrinsecamente conectadas, no final das contas, essas 3 crenças com a questão da autorresponsabilidade, e a gente bate muito na tecla da autorresponsabilidade. Inclusive, em todos os processos que a gente faz, a gente vai sempre devolvendo. Vai devolvendo, porque tem que vir da pessoa. E se você for pensar a autorresponsabilidade, a sociedade que a gente vive, a gente foi ensinado a não se responsabilizar pelas coisas, né? Paternalismo. Desde o nosso... E assim, não tô falando só Brasil, não, tô falando do mundo. Assim, pensando numa coisa muito simples, desde o nosso próprio nascimento, assim, quando a gente nasce, a gente é colocado num berço, totalmente impossibilitado de sair do berço, eu preciso chorar para alguém vir aqui me tirar, né, do berço, me colocar fora do berço para eu poder fazer alguma coisa, então eu tô sempre jogando, e assim, é muito inconsciente. Nós vamos nos desempoderando. A gente nasce e a gente já começa a ser desempoderado de tudo que a gente pode fazer. A autorresponsabilidade é base, a autorresponsabilidade é fundamental. Tudo que você traz, e é importante, eu vou dar uma dica aqui. Por mais que possa parecer forçado, por mais que você possa falar assim, tá bom, vai, mas faz esse exercício mentalmente. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Mas eu fui assaltado. Não importa. Pensa assim, não. Eu criei essa situação. Eu, de alguma forma... Então, assim, não é para você falar... É mais para você sentir que você tem o poder de fazer tudo que você puder, né? Parece meio loucura, assim, mas aos pouquinhos, trabalhando, é muito importante você sentir que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. A partir do momento que você começa a externalizar, a colocar a responsabilidade nos outros, você está tirando o seu poder, a sua energia, e você está colocando para o outro. O outro agora tem um pedacinho de você.
E cada pedacinho que você vai distribuindo no mundo, dando para alguém que é responsável pela sua vida, você vai ficando mais fraco. Aquela sua luzinha que eu falei vai diminuindo, né? Então, você precisa falar assim, não, isso é meu, sou responsável. Então, E aí você vai se fortalecendo. Por isso esse exercício que o Bruno falou, ele pode, assim, acho que a gente usa bastante esse exercício com a gente e pode parecer loucura, mas é um exercício de você mudar um hábito mesmo. Um hábito e uma crença, e você tem que toda hora perceber o que está acontecendo, que eu tô insatisfeito com alguma situação, tô bravo. Traz para você. Onde está a sua parcela de culpa naquilo? De culpa não é culpa. Onde está a sua parcela de criação daquilo? E como que você pode... Não é culpa. Culpa é outra coisa que também é outro problema. Eu usei a expressão errada. Mas onde está? Onde você criou aquela situação? E como é que... Se você sabe que você criou, você sabe que você pode mudar. Né? Então, trazer para si é um exercício consciente. E trabalhar muito essas 3 crenças também da escassez. Porque essas 3 crenças, elas alimentam muito a vítima. Porque eu preciso do outro, eu preciso ser reconhecido pelo outro, eu não fui atendido. Então, o trabalho dessas crenças, ele também é muito importante. A vítima é o nosso maior inimigo. Então, repara no seu dia a dia, quando você fala assim, não, mas a culpa é do meu chefe, ou, putz, é a minha esposa, é o meu marido, é o mundo, é o governo, é o mundo, sei lá, isso é o discurso da vítima. Aí você para e fala, não, peraí, deixa que eu vou ser responsável pela minha realidade. O discurso da vítima é uma coisa contagiosa, tem que tomar cuidado, porque para você não entrar nessa seara de cíclica, de repetição, quando você percebe que você está reclamando muito, né? Você está alimentando alguma necessidade secundária sua, né, de buscar mais amor, de buscar mais sobrevivência e mais reconhecimento ou pertencimento. E a reclamação, ela é o sintoma da vítima. Então, assim, é um exercício legal de fazer todo dia, consciente, olhar para o dia que você viveu e falar, cara, quantas vezes eu reclamei, do que eu reclamei, por que eu reclamei, o que estava acontecendo, onde minha vítima estava atuando. Então, é um exercício consciente de autoinvestigação sempre, das suas ações, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos. Tá tudo dentro. É isso aí. Legal, cara. Certamente amanhã uma galera vai acordar diferente, né, do que acordou hoje, tenho certeza. Uma pergunta veio relacionada à questão, assim, de obras literárias, porque vocês falaram em design thinking, então uma pessoa quer saber referências de livros, se vocês têm para passar relacionado ao design thinking, e aí eu ia um pouco além, porque uma das perguntas também quem foram as pessoas que inspiraram vocês? E aí pode ser que já tenham livros que surjam daí, ou alguma coisa de referência, então vamos lá, essa é a próxima pergunta. Vamos lá. Bom, referências são inúmeras. A gente pode até compartilhar, se for, eu não sei se dá para a gente compartilhar depois com a galera que estava ao vivo e tudo mais, algumas referências bibliográficas que a gente usa no programa, porque aí a gente pode também trazer, além de design thinking, tudo que a gente usa de teorias e tudo mais. Então, mas vamos falar das principais, né? Vamos falar. Eu vou falar algumas referências bases, né? Básicas ou principais que a gente usa no nosso trabalho. A primeira delas é o Ken Wilber, que é da teoria integral, uma base muito forte. Uma segunda... Eu vou falar do Otto Scharmer. A segunda base, uma outra base é o Otto Scharmer, professor do MIT, com a teoria U, belíssima, incrível, um processo de transformação incrível. Para o processo de transformação, que é o programa Crie Seu Caminho, nós utilizamos a jornada do herói do Joseph Campbell. E gostaria de dar uma aula legal isso, que é a teoria U do Otto Scharmer e a jornada do herói do Campbell, elas são a mesma coisa, com linguagens diferentes. Isso é incrível, quando passa a teoria U e passa a jornada do herói, você vê que, no fundo, eles estão falando a mesma coisa, um numa linguagem MIT e outro numa linguagem mitológica. Outro que nós usamos é o Richard Barrett. Toda a nossa base de trabalho de valores vem do Richard Barrett. Incrível o trabalho dele também de transformações organizacionais, cultura. Talentos, trabalho nosso forte de talentos vem da psicologia positiva, principalmente do trabalho da Gallup,
né, que é o instituto que mais trabalha, mais tem pesquisa em psicologia positiva, principalmente na base de talentos, o Marcus Buckingham, certo? E o Donald Oakleaf. Donald Oakleaf, exatamente. O que mais? A gente tem o do Christian Welzel, que é o Freedom Rising, que é sobre empoderamento, acho que isso aqui não tem no Brasil, traduzido, né? Tem no Brasil, mas não tem a tradução, que são justamente os elementos necessários para a gente trabalhar empoderamento. Quando a gente fala de estágios de consciência, desenvolvimento humano, né, nós desenvolvimentos por estágios, também é um outro assunto que dá para perder algumas boas horas aqui, aí a gente usa uma série de referências, né, aí nós temos o Robert Keegan, de Harvard, nós temos a Susan Greuter, nós temos o Don Beck, do Spiral Dynamics, enfim, e Design Thinking, basicamente, é o que o Tim Brown, né, que criou, na verdade. Que criou, nossa, esqueci o nome me deu branco no nome da empresa dele. Bom, enfim. Mas é o Tim Brown, próprio livro Design Thinking, né? E aí, então, a técnica do diamante, prototipagem, enfim, as técnicas de Design Thinking que a gente usa, que tem muita coisa bacana aí na internet, tem um livro até que é em português, que está disponível gratuito, que é bem legal, agora eu não vou lembrar o nome, mas, enfim. Que é de Design Thinking? Design Thinking, agora eu não lembro o nome. Mas, enfim, é a base Design Thinking do Tim Brown, que a gente usa. O que mais? Tem muita coisa, a gente fala, né, a gente trabalha... Byron Katie, trabalho de crenças também. Que a gente sempre fala que todas as teorias, elas são verdadeiras, mas elas são parciais, né? Então, elas trabalham algum aspecto. Como a gente olha para todos os aspectos que precisam ser trabalhados para fazer mudanças de forma integral e sustentável, é toda uma combinação de técnicas que, entre si, formam um conjunto bem poderoso para ajudar as pessoas nesse movimento. Então, nenhuma delas ela é trabalhada isoladamente, elas têm uma conjuntura, uma estrutura, que elas trabalham combinadas para a gente poder gerar uma transformação. Então, a gente não usa coisas isoladas, elas estão sempre combinadas. Hoje em dia, quem faz um trabalho belíssimo nessa parte de liberação dos medos e cura é o Prem Baba, né, um brasileiro, Prem Baba, trabalho belíssimo, que a gente gosta muito. Quem mais? Não, o Prem Baba, ele é referência, ele tem uma linha mais espiritual, mas ele é né, hoje ele é um mestre iluminado e tudo mais, mas ele é uma pessoa que antes de se tornar um guru e tudo mais, ele teve uma trajetória de estudos e tudo mais, muito para trabalhar essa questão dos medos, né? E aí são inúmeras referências, Pathwork também, enfim, tem muita coisa que a gente usa, mas acho que essas são as principais, eu diria as mais fundamentais, e aí temos uma série de outras aí que a gente usa de acordo com a necessidade, tá? Bem legal. Gente, depois se vocês quiserem, acho que na própria página do YouTube que a gente está rolando esse webinar, dá para deixar algumas referências, senão o pessoal do Social Good também vai atrás para colocar ali, vamos deixar essa galera informada e poder chegar a essas obras que foram bastante importantes para vocês, com certeza serão para eles também. Tem uma outra pergunta aqui, que é bem bacana, do Matheus, fala assim: Bruno Hilari, mesmo quando não temos o nosso propósito bem definido, é possível traçar metas pessoais e projetos que despertam o nosso interesse sem estar vinculado ao empreendedorismo ou ao profissional? Ou podemos estar caindo em uma armadilha que é a distração? Como discernir isso? Então, ficou claro? Assim, então, não necessariamente, talvez, que tenha a ver com a questão de empreender algo, mas como que é possível traçar metas pessoais e projetos que despertem interesse para que as pessoas possam ir de encontro com algo que enfim, que se sintam mais motivados e mais realizados. Acho que era nesse contexto que o Matheus perguntou. Muito legal. Vamos lá, vamos explorar essa pergunta aí. Primeiro, não importa o contexto, se é empreender, se é você trabalhar em alguma empresa, enfim. Ou mesmo que não seja totalmente relacionado ao trabalho, né, ao trabalho ou vida acadêmica, né, a questão do trabalho que é o trabalho que gera remuneração.
Na verdade, é o que você se dedica na vida na maior parte do seu tempo. Vamos colocar dessa forma. Pode ser o trabalho acadêmico, pode ser o trabalho em uma empresa, pode ser empreendendo seu negócio, onde você dedica, você põe... Pode ser seu papel dentro de uma comunidade. Dentro da sua comunidade, trabalhando... Enfim, é onde você dedica a sua energia criativa e produtiva na maior parte do tempo. E aí o que você traz é muito interessante, porque como a gente falou, o propósito é algo que você vai criando e lapidando, e você vai descobrindo no fazer. Vou deixar um mantra aqui para você lembrar sempre, que é o seguinte: ação gera inspiração. Inspiração raramente gera ação. É na ação que nós vamos descobrindo mais de nós mesmos, que nós vamos tendo inspiração para poder viver ou materializar esse propósito. Por isso que a gente fala que o propósito é um processo. Se fica aqui só na cabeça e você fica tentando achar as respostas só aqui, raramente você vai expressar, vai materializar, vai conseguir. Você tem que fazer, tem que testar. A gente sugere sempre que você teste tudo, que você crie caminhos diferentes, seja curioso a respeito das coisas, porque só assim você vai conseguir... O propósito, ele vem daí, ele vem da auto-investigação e vem da investigação de tudo que a gente pode fazer, porque aí você vai sentindo o alinhamento entre o que você, né, entre o que você sente lá dentro que faz sentido e o que você está fazendo. Putz, aquilo realmente soa bem, e aí você começa a ter pistas muito importantes do propósito. O propósito, ele também se realiza ali, né? No Crie Seu Caminho, esse é um momento muito importante, que é a fase do retorno dentro da jornada do herói. A gente não falou aqui da jornada, mas enfim, é a fase do retorno. Porque a gente já trabalhou um fortalecimento bastante grande da sua energia, né? Lembra que a gente falou, né, de fortalecer essa energia para que você possa transbordar. E nesse transbordar é onde a gente usa, por exemplo, Design Thinking e prototipagem, que são pequenos testes, muitos testes, muita ação, mas de uma forma estruturada para que você possa entender aonde vale a pena colocar energia. Então, assim, você faz pequenos investimentos de tempo, de energia, baixos recursos, ou seja, risco baixo, para você experimentar e refletir. E esse é o segredo, é experimentar ação e reflexão. Eu ia trazer esse ponto. E se for experiências onde você não aprofunda para ter realmente clareza do que essa experiência traz para você, aí vira distração. Porque você não está conectado com a experiência em si. Então, a experiência, ela tem que servir para um propósito de você realmente investigar. Por isso é tão importante, você pode criar várias metas e tudo mais, mas vivendo essas metas, você precisa estar muito, muito conectado com o que está acontecendo e qual é o aprendizado que essas experiências estão trazendo para você poder alimentar essa lapidação do propósito. É isso mesmo. Porque se forem experiências por experiências X... Tem que ter direção. Aí direção essas experiências viram distração. E aí lembra o seguinte, cara, conjunto de metas, gestão de metas, ou esse tipo de coisa, é uma ferramenta, né? É que nem você ter um copo, mas você precisa ter água dentro desse copo. O copo em si, ele é uma ferramenta muito útil, muito legal, importantíssima. Nós utilizamos a ferramenta de criação de metas, tipo de gestão de projetos. Você está no último módulo do programa, onde você cria o projeto de vida, projeto mesmo, né? Tipo, metodologia de projeto ali. Você vai lapidar, vai olhar uma série de coisas. Mas você já tem o conteúdo para criar esse projeto. Se não acontece, o que a Mari falou, você tem uma ferramenta ótima, mas que não te leva a lugar nenhum. Você fica rodando. De experiência que você não traz, né, nada delas, né? Se você não está vivendo elas de forma consciente, por que eu estou vivendo todas elas? Eu tenho algo para descobrir. Então, resumindo assim, primeiro você faz o fortalecimento e cria uma direção. Essa direção, ela ainda pode estar um pouco grosseira, então vamos fazer que ela está assim, né? Tá um pouco, né? Pode ser um pouco para cá. Aí então começa a ação e reflexão, testes, protótipos. E você vai, pela ação e reflexão, você vai, esse caminho não é tão legal, você vai criando caminhos. Esse caminho não é tão legal, esse caminho tem a ver, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então você vai, né, pela ação, putz, aqui, nossa, encaixou, cara, esse é o meu caminho. É isso que faz sentido. E aí você vai usar as ferramentas de projeto, de metas, né, para você, então, legal, então agora eu tenho foco, eu tenho clareza, vou usar as ferramentas para dar produtividade, enfim, para chegar dentro desse caminho que eu criei na prática,
né? Primeiro para um primeiro movimento e depois... Afunilando. Né? É isso aí. Acho que, em linhas gerais, é isso. Demoram até ter uma série de técnicas, ferramentas, um passo a passo. Falando que seu caminho tem 12 semanas, mas é isso que a gente trabalha. Show de bola. Dentro do projeto do Social Good Lab, a gente também usa, além da Startup Enxuta, também usa Design Thinking para os inovadores sociais poderem, né, prototipar, poderem também ter um olhar muito mais empático sobre o problema, escutar as pessoas que vão ser atendidas. Então, é realmente muito bacana. Indico para quem não conhece ainda, ir atrás do livro e pesquisar mais. Eu queria pedir agora só como um último momento que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo que está assistindo agora, ao vivo, ou que vai assistir depois, e que está com esse momento de vida, né? Está se sentindo inquieto, está sentindo que precisa mudar, que gostaria de impactar mais o mundo em que vive, sabe que tem talento para isso, que pode desenvolver as habilidades. Então, qual é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas? E aí depois eu venho, daí oficialmente dar o tchau e o boa noite para a galera. Eu queria deixar uma mensagem que todo medo que não é puramente instinto de sobre assim, tem uma cobra ali que vai me picar, é um medo ilusório. Então, não deixem esses medos, eles são coisas, são mentiras que a gente conta pra gente, né? Que a gente acha que são verdades, que a gente tomou como verdades, e que limitam tanto o nosso potencial, a nossa expressão, a nossa potência de vida, a materialização daquilo que a gente não questionem todos esses medos que vocês têm de empreender, de colocar, de eu não sou capaz, porque eles não são reais. Existe uma luz, uma potencialidade enorme dentro de todos nós. E a gente tem a capacidade de impactar a nossa vida muito fortemente e de construir um mundo melhor, colocando nossos dons e talentos a serviço do propósito maior, do nosso propósito, e para construir um mundo melhor. Então, não deixe esses medos limitarem vocês e não alimentem esses medos diariamente. Né? Faça um esforço consciente para que a cada ação, a cada pensamento, a cada momento, você não deixe o medo tomar conta. Porque o medo é o que limita a nossa experiência de viver. Né? É isso mesmo. Eu acho que a minha mensagem que eu queria deixar é essa. Acho que o Bruno talvez queira falar alguma coisa. Eu acho assim, a mensagem que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão inquietas, que estão buscando, que buscam essa transformação, a mudança, o passo número 1 é o mergulho para dentro. Não tem jeito, cara. Tá tudo dentro de você. A gente busca as respostas fora, mas elas estão todas dentro. E esse é um passo de coragem, porque às vezes a gente pode olhar para dentro e encontrar coisas que a gente talvez não goste tanto da gente mesmo, ou momentos do nosso passado que trazem alguma dor emocional. A dor emocional é a dor mais difícil de lidar, né? Mas faz parte do processo, né? Com o tempo você vai aprendendo a se amar, a ser apreciativo consigo mesmo, a perceber que essa jornada que te trouxe até aqui é uma jornada muito bem sucedida, né? Até evolucionariamente você já é um projeto bem sucedido, se você pensar em termos evolucionários. Então, é honrar essa trajetória e mergulhar para dentro. As respostas estão todas lá. E não ter medo de fazer isso também, e não né? ter medo de fazer isso, porque conta. A gente é ensinado, e isso está muito do nosso cérebro, do nosso processo educacional, a buscar fora as respostas. Então, é uma pós-graduação que vai resolver o meu problema, é o MBA que vai resolver o meu problema, é a especialização, é alguma coisa fora que vai resolver a minha inquietação. E aí você fica acumulando cursos e cursos técnicos, né, de técnicas, e você parou para olhar um pouco para dentro, para entender quem você é, quem é a pessoa que conhece essas técnicas e como ela vai aplicar. Não tem como fugir disso, não tem mesmo. Então, o que eu digo para os buscadores, busquem dentro de você mesmo. Está dentro de você. Dá esse passo de coragem, mergulha, você vai achar um tesouro. Né? E aí você vai acabar expressando esse tesouro no mundo. É consequência, não tem jeito. E aí você vai atrás das técnicas que vão te ajudar, dos diplomas, das formações que vão te ajudar. Mas se você não souber o que vai te ajudar, você vai só acumular outras, né, técnicas, enfim. É
É isso aí. É isso aí, E gente. aí a gente quer super agradecer o convite. Foi demais. Ter feito essa conversa, a gente adorou, a gente gosta muito de falar sobre esse assunto. Obrigada, Silvia. Vocês percebem que a gente fica em flow aqui, né? A gente é muito gostoso. E a gente está muito contente com essa parceria. Obrigadão. Obrigado, demais. Muito legal. Até para complementar isso que o Bruno falou, eu desenvolvi um workshop muito baseado num vídeo que eu assisti, também vou colocar ali como uma referência no canal do YouTube, que é do Guilherme Lito, e ele fala, na fala dele, exatamente isso, né, que está tudo dentro, às vezes as pessoas ficam procurando fora, e está tudo dentro. Então ele faz um convite que muito mais do que empreender algo, vamos primeiro se eu prender. E aí roubei o bordão dele, né? Desenvolvi um workshop exatamente isso, assim, eu prenda-se. Então, primeiro a gente precisa mesmo olhar para dentro antes de começar a querer criar coisas no mundo, né? Porque está tudo dentro da gente. Eu que quero agradecer de coração, assim, estou mega inspirada, super feliz com a participação de vocês. O público aqui vi que adorou, que estava super presente, foi uma baita audiência. Quem, infelizmente, não pôde assistir agora ou chegou no meio do caminho, isso vai estar gravado, já vai subir agora imediatamente para o canal do YouTube do Social Good. Esse já é o 6º webinar que a gente faz. Semana que vem, nas próximas, tem mais uma galera, assim, fera no que faz e que vai vir para falar com vocês. Então, se liguem nas redes do Social Good, seja no Facebook, pela fanpage Social Good Brasil, seja no site socialgoodbrasil.org.br. Saibam mais também do programa do Moporã, do Crie Seu Caminho. Eles estão no Facebook, na página deles, do Moporã. E se inscrevam rápido, que estou vendo que, assim, está borbulhando de inscrições, então, senão vocês vão ficar de fora e não sei quando que vai ter de novo no ano que vem. Então, corram, apressem-se e façam suas inscrições. Quero agradecer de coração todo mundo também que assistiu, que parou o seu tempinho aí para escutar a gente. Uma super boa noite. Obrigada, Lari. Obrigada, Bruno, mais uma vez. A galera do Social Good, em meu nome, agradecem demais. Um beijão e boa noite para todo mundo. Tchau.